21h10, cá estamos nós para a segunda hora do nosso programa de hoje, Infinito Crescer, o seu programa de terapias complementares, de energias positivas e agora faltou-me um termo. Terapias complementares, energias positivas e de bem-estar. É isso mesmo, faltou-me aqui um termo. Às vezes também me dá uma branca. Estamos a falar hoje, é o nosso primeiro programa do mês de julho, é o nosso programa temático e estamos a falar sobre medos. E vamos guardar lá mais para o finzinho, falarmos dos medos e das questões dos espirituais, mais espirituais. Continuamos a falar sobre este plano mais egoico, mais material da questão. Alice, na hora anterior, tivemos que ir para as 21 horas. Gostava de eu ouvir agora sobre esta questão, de facto. Não é? Deixe-me aqui partilhar aquilo que eu estava a dizer aqui em off, que é a Maria há pouco falou da bomba relógio, em que nós somos a própria bomba relógio. Até nisso nós temos uma grande desvantagem, que é o facto de, nas bombas relógio, a contagem é regressiva. E nós sabemos que quando agora vou dizer uma coisa muito gira, quando chega ao zero, bum, não é? Nós, na nossa bomba relógio, sendo nós a própria bomba relógio, a contagem não é regressiva, a contagem é ascendente sempre e não sabemos qual é a altura do bum. E não temos como desarmar a bomba. Pois, não há fio amarelo, vermelho, azul, verde. Também não ia ninguém embora se fosse assim. Pois, e se a gente perguntar a qualquer pessoa, eu acho que quer ficar ou quer ir, por muito velhinho, acho que a gente queria sempre ficar. Porque os velhinhos até têm uma esperança. Então não é? Pois tem, e às vezes é muito giro. Tem o saber da experiência vivida. vivida. Esta é uma admiração, eu fico muito admirada. Eles têm sempre o objetivo e nunca querem morrer. A minha avó dizia: ó filha, se a morte vier ali, eu mando-a para lá para dentro do forno, para ela ficar queimada. Já foi há tantos anos. Eu, por acaso, ontem, eu costumo ver todos os domingos o programa da TVI, A Tua Cara Não Me É Estranha, e achei imensa graça a uma coisa que a Maria Cerqueira Walams ontem contou, porque também foi esta genuinidade dela contar uma coisa em pleno canal aberto e em pleno horário nobre, que era uma coisa que se passou com a avó dela, que é uma senhora também já da sua idade bastante avançada, e que foram a um casamento e que a senhora, acho que no meio de determinada altura do casamento, a senhora vira-se e diz assim: agora vou engatar. Ora, isto é lindo, não é? Isto é maravilhoso. Quer dizer, claro que deve ter sido por graça, não é? Mas é maravilhoso, porque revela aqui também este espírito não de engate, mas de amor pela vida. Eu tenho uma tia que já está no outro plano. Eu não me esqueci de si, Alice. E ela faleceu com 97. Dizem que ela escondia a idade. Então devia ser 98. E ela dizia assim, eu falava assim, era minha tia-avó. Ai, tia, conte aí da avó, da sua mãe. Ai, querida, eu vivo daqui para frente. Eu não gosto do passado. Ela tinha 97. Exatamente, ora bem. É lindo. Minha avó também faleceu com 94. Muito bom, cheio de esperança divina. E que sejamos assim nós também. E os nossos. Que encontremos sempre todos fonte de vida. Fonte de vida e esperança. Esperança, porque a nossa bomba pode rebentar já daqui um bocadinho, mas se tivermos esperança, olha, é mais fácil. É assim, eu não tenho medo da morte. Tenho medo de não viver tudo até a bomba vir, até chegar ao dia. Daí eu há bocado estar a dizer, acho que assim pode se tornar doença ficarmos com medos. E o medo é muito estranho. Como é que eu explico isto? Porque assim, como eu não tenho medo, não sei explicar como é que será. Eu acho que a pessoa que tem medo de morrer é uma pessoa que não está preparada nem psicologicamente, nem aberta à parte espiritual, porque se ela estiver muito bem com ela própria, não tem medo. Lá está, vive nas energias negativas e atrai energias negativas. E vai atraindo as energias negativas. E eu acho que a morte também não deve ser assim tão difícil, pois ninguém vem cá dizer. Pois. Não sei, sinceramente não sei. Como eu não tenho medo, não
tenho medo de não viver tudo. Aí sim. Pois Não aproveitar, não saber quando vamos embora, então há que viver os bocadinhos todos intensamente. Pois, é de facto, que também vocês já falaram nisso, é de facto a questão de ter medo da morte é diferente de ter medo do sofrimento que nos leva à Sofrimento é morte. diferente. É outra Isso coisa. isso sim. É ter medo de não. Eu costumo traduzir isto desta forma, porque esta palavra é bastante abrangente. É ter medo de não morrer com dignidade. Exatamente. Porque a dignidade aqui abrange muito a dependência é terrível e é o que é não morrer dignamente, não é? O sofrimento é outra falta é outra ausência de dignidade, porque quantas e quantas vezes nós ouvimos e próprios dizemos, nós próprios, que para morrer não precisava de sofrer tanto para morrer, não é? Então eu vou falar uma coisa. Tu tens a outra parte. Então, eu vou mostrar a outra parte. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito apegada ou bens materiais, ou a família, ou esta vida, e às vezes ela demora muito a se desapegar. Muitas vezes essa mesma pessoa tem um mal ali, que a deixa ou na cama durante muitos anos, ou muitos meses, ou em coma. E esse tempo, para a espiritualidade, para o seu desenvolvimento, para o seu desligamento, é fundamental. Porque ali ela é trabalhada pela espiritualidade, que ela fica um pouco cá, um pouco lá, um pouco cá, um pouco lá, até ir de vez. Então esse tempo, mesmo que às vezes há o sofrimento aí, e às vezes aquela pessoa que é tão apegada à carne, ela precisa sofrer para justamente se desapegar. Quando chega aquela hora assim, não aguento mais, quero ir. Porque ela não quer ir. Então, às vezes, mesmo enfrentando sofrimento, mesmo tendo que... Isto pode ser positivo, porque às vezes cada um é um. E não se sabe o que cada um precisa para a sua passagem, não é? Tem gente que consegue ir embora e pronto, dá adeus e vira as costas e vai embora. Tem pessoas que demoram muito e sofrem para se desapegar. Então, às vezes... E aquele período, às vezes, que elas estão ali... Às vezes eu digo porque cada caso é um caso. Às vezes, quando a pessoa está lá, ou em coma, ou semiconsciente, está lá a ir embora, não é? Essa alma é preparada. Às vezes ela é doutrinada, às vezes ela recebe orientação e ela recebe ajuda espiritual de parentes, dos seus anjos, enfim, para poder partir em paz. E isso lhe dá a capacidade de, aos pouquinhos, se desapegar. Então, mas agora deixa-me fazer um bocadinho de advogado do diabo, Isso. como se diz. Eu gosto. Quer dizer, é assim. Então, vamos lá ver uma coisa. Porque dizeres a uma pessoa que está em pleno sofrimento que isso pode ser positivo para um resgate da própria alma dela, não é? É assim, é complicado a pessoa aceitar porque sente o sofrimento. Por outro lado, se a pessoa aceitar essa perspectiva, se calhar vai reduzir o tempo em que está nesse estado de sofrimento, não é? Porque por algum motivo, isso é um princípio que nós temos. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de existir e tudo aquilo por que nós passamos, de muito de bom, de razoável, de mau e de muito mau, acontece por uma razão. E nós temos que passar por ali. Ainda eu li qualquer coisa, salvo erro hoje, salvo erro no Facebook, que às vezes a vida torna-te a trazer a mesma situação negativa para ver se aprendeste a lição da vez anterior. Exato. Não é? Portanto, às vezes, outra vez isto, quantas vezes é que nós... Este não ficou aqui bem. Pronto. Mas às vezes nós dizemos assim, outra vez uma situação semelhante. Pois é, mas é é a vida a dizer-nos, aprendeste? Desta vez aprendeste? Então, mas quando você fala assim, não é resgate daquela alma, não é provação para aquela alma. Conheço uma pessoa que teve ali um problema, um cancro grave e gravíssimo, e os médicos não entendiam como ela tinha... Aquilo era para ter morrido em 3 meses, e ela estava ali na cama por 6 meses, já não se alimentava, só definhava, e ela ia fazer aniversário, 21 de maio, e ela ia fazer 78 anos. E há 3 meses que ela falava assim, 78, 78,
78. Inconsciente, ela falava 78, depois ela morreu no dia que ela fez 78 anos. Então, é muito da pessoa estar presa e não podemos pensar que assim existe uma lei maior que está ali obrigando. Não, é a própria pessoa que está ali, que está a pedir alguma coisa para poder se desligar, senão ela não se desliga. Então, foi muito difícil, porque era uma pessoa muito apegada à matéria. E ela custou. Ninguém entendia como ela tinha chegado a tanto tempo de sobrevida e, no entanto, ela morreu no dia do aniversário. E ela queria fazer 78 anos, taurina. E fez 78 anos, teimosa. E lá foi. Entende? Então, não é um resgate da alma. Às vezes é uma ajuda àquela alma para poder se desligar. Voltando aos medos. Quando nós passamos... Nós tivemos aqui... Vocês ainda querem falar alguma coisa sobre a ansiedade e os estados de ansiedade? Eu acho que era bom, não é? Eu acho que sim. Eu acho que era bom, porque assim, a ansiedade é aquele medo diário, aquela coisa pequenina que é a ansiedade que vem da pressão, não é? E morre. Não é? Eu quero terminar agora, eu preciso fazer rápido, eu contra o tempo, não consigo fazer a tempo, não é? Não consigo fazer a tempo. Então é aquela ansiedade que gera movimento. Ok, ela pode ser muito positiva, porque ela te leva para fazer alguma coisa. Mas a briga com o tempo é grande, não é? Eu preciso ganhar do tempo, então tenho que fazer muito pressa, muito rápido. Isso, emocionalmente, te deixa nervosa, insegura, a tua frequência cai, a adrenalina sobe, e isso é medo. Então começamos a entrar já naquela energia do estresse, do medo. Só que não é medo, porque não é medo, ela não tem medo do quê? Mas é a energia do medo. E daí é um passo para o pânico. Deve ser terrível. Não conseguir, Que é o medo que eu não vou conseguir, é o medo que eu não vou conseguir, ele não sabe nem o que, nem é tão sério assim. É pânico. É energia demais. Não é energia de menos, né? E assim, e tem a coisa do bipolar também, né? Tem energia demais da ansiedade e tem a energia inversa, que é da depressão, que é do desânimo, eu não quero. Então é aquela coisa de ou estou muito ansiosa, beira o caos, ou muito mal, beira a escuridão do caos também. Então... É engraçado que é assim, eu aprendi, e não há muito tempo, mas aprendi uma coisa que me tem ajudado imenso nesses estados de ansiedade. E em vários contextos. Olha, ainda por exemplo, há bocado quando saímos para vir para aqui, acontece uma situação. E eu já me estou a começar a habituar a olhar, a encarar as situações e dizer assim, olha, não sei como, não sei quando, não sei como é que vai ser, mas vai resolver-se. Pronto. Isto parecendo que não alivia-me o stress e trouxe-me outra coisa. Eu trouxe-me maior vigilância à minha mente. Porque quando aqui estamos a falar também da nossa mente. Claro, e a nossa mente é a nossa espada maior. Não entra aquilo que nós não queremos. Combatemos tudo aquilo que queremos através da nossa mente, seja o que for. Só precisamos é de estar seguros. Eu depois já vos digo aqui, mais para o final, aqui uma frase que está fantástica sobre isso. Mas tornou-me mais vigilante, porque eu agora, quando não é escorregar o pé para o chinelo, como vocês dizem, mas quando começa a escorregar para aquele pensamento ai, já eu dou conta com mais facilidade de que estou a escorregar. E é assim, olha, não sei como, não sei quando. Ainda ontem Maria te disse isso ao telefone. Ainda ontem te disse isso. Mas é uma aprendizagem. E foi. É uma aprendizagem complicada que todos nós acabamos a fazer, mas ou convém que a façamos, porque alivia de facto bastante. É uma tremenda de uma higiene E pessoal. uma das coisas que eu costumo dizer, Mental, pessoal. cada um Exato. arranja uma maneira de se salvar daí. Tu fazes isso. Eu costumo dizer, show, isto não existe no meu mundo. E de alguma forma o meu mundo está direitinho, porque eu vou conseguir chegar lá, porque isto vai para fora do meu mundo, da minha balinha. Nós não temos o mundo ao contrário. É. Exatamente.
e tenta, e isso põe-te, mesmo que isso não seja real, e claro que existe no teu mundo, mas é uma forma de eu dar a volta à coisa e ter tempo para pensar, porque uma das coisas que acontece com o stress e a ansiedade é que depois o nosso raciocínio também tolda Exatamente. e não ajuda nada. O que acontece é que as soluções tu não encontras porque entras em o que eu chamo de raciocínio circular. Só vês o problema, a solução nem sequer se procura porque a pessoa está tão ansiosa a ver o problema a chegar cada vez mais perto que não procura a solução. Por isso os coaches chamam aos problemas, dizem que não existem problemas, existem desafios. Precisamente para ser a tábua, a ponte para a solução. E tu dizes uma coisa pode não ser real, não é sempre. Maria, porque nós criamos, os nossos pensamentos também são energia, e a partir do momento em que tu crias um fluxo positivo no teu pensamento, eu costumo dizer que o pensamento é energia, a palavra é o pensamento transposto para a prática, e sendo ele todo ele positivo, vai como que fazer encaixar as peças do puzzle, de forma a que tu consigas conseguir o puzzle. Se tu olhas para o puzzle e disseres assim, eu não sou capaz, não és. De certa forma, aquilo que tu não tens na tua cabeça não existe no teu mundo. Não existe, não está lá, tu não consegues pensar sobre isso, portanto, não existe. E é o que eu faço, varro. E, pelo menos momentaneamente, o problema não existe. E depois a pessoa funciona até a ver o que é que pode fazer. E isso ajuda bastante. Porque nós não nos podemos, não conseguimos, acho eu, viver em ansiedade e stress todos os dias. Eu lembro que uma vez uma entrevista a Marieta Severo, atriz, e disse que ela estava assim, voltando do ensaio, indo para o espetáculo, e na correria, mãe, vamos lá. A mãe para e fala assim, Marieta, pra quê? Pra quê? Porque se pararmos e formos pensar, pra quê? Pra quê? Eu vou morrer. Isso vai ter... Porque medo, voltando à sua questão, o medo. Medo, quem tem que ter medo, é o medo da morte, é o único medo, o resto a gente se vira. O resto nós conhecemos, nós somos super adaptáveis, temos a resiliência, nozes baratas. Portanto, para quê? Não é? É verdade, lá no Polo Norte vai ter ser humano e barata. E então, nós somos resilientes, medo da morte. Então, no meio do estresse, paramos e olhamos e perguntamos, para quê? E tudo se faz e tudo se resolve no minuto certo. Vou morrer de ataque do coração, de pânico, não sei o quê. Para quê? Eu pergunto muitas vezes como é que eu consigo trabalhar e lidar com tanta coisa sem ser estressada. Muitas Com vezes. prazos. Com prazos. Eu temos a falar de prazos. Exato. Eu digo, aquilo é para agora e aquilo é para depois e aquele horário está ali e quando chega a altura aquilo está tudo feito. Eu ando a correr. Porque é uma coisa de organização que você tem. Exatamente. Temos que aprender. Porque senão andava estressada todos os dias. Corro muito, mas não estresso. Na calma, muitas vezes, tanto a clientes como pessoas que às vezes chegam e dizem, credo que é isto? Como é que vocês... Está estressada todo? Não. Eu já tinha fugido, já... Não. Tudo na calma, no dia certo está entregue. E está. Acho que o pensamento positivo vale... E a segurança também. E a segurança sim, também. Carmo, nesta questão do para quê é a chave. O para quê é a chave de tudo. Nós temos muita tendência, humanos, nomeadamente naquelas coisas menos boas e negativas que nos acontecem, de... Digam-me lá quantas vezes é que vocês já ouviram alguém dizer mas porquê eu? Mas porquê a mim? E a pergunta está sempre no porquê. E eu já, até, como qualquer humano, também já passei por essa fase. E houve uma determinada altura na minha vida e teve a ver com os meus olhos, que eu consegui perceber que as coisas encaixaram de tal maneira que eu percebi o para quê. E então, porquê que aconteceu a mim? Não. Para quê? E então, a partir do momento em que eu descobri para que é que isto está comigo, então a pergunta é sempre, para quê? Bom.
E isto lá para casa é importante, porque coloca-nos até o porquê eu, coloca-nos numa postura de vitimização terrível, de subalternidade, de submissão, quase de irreversibilidade. Pronto, eu agora sou vítima e já não consigo sair daqui. Era bom e do bonito, não dá para o meu feitio. Não, eu vou sair e vou sair mesmo. E vocês acabaram de ter a prova que sim. Acabou porque ninguém... Como é que é, Carmo? Primeiro eu e acima de mim só Deus, não é? Eu sou eu. Eu sou eu, mais que eu sou Deus. Portanto, e como eu sou uma centelha divina, continuo a ser eu. Pronto, não é? É realmente este o fundamental. Nós temos o maior instrumento e o mais poderoso que é a nossa mente. Eu costumo dizer, e vou aqui partilhar convosco, não sei se já me ouviram, a Carmen não deve ter ouvido, não sei se já me ouviram dizer isto. Está comprovado cientificamente que nós utilizamos entre 10% a 15% do nosso cérebro, da nossa mente, a nossa potencialidade mental, psicológica, nós só conseguimos utilizar entre 10% a 15%. Está comprovado cientificamente. Então eu tenho uma pergunta para vos colocar e se isto é ou não para ter medo. Se nós, seres humanos, utilizando entre 10% a 15% da nossa capacidade psíquica, pensando para o mal, provocamos tudo isto que nós vemos, sabemos a nível universal. Se nós utilizássemos um bocadinho, até mesmo que fosse só esta possibilidade, esta percentagem, para o bem que nós não faríamos. Ontem, coincidentemente, eu assisti Lucy. Não há coincidências. Desculpa. E Lucy é justamente a história de uma moça que ingere, enfim, uma quantidade tal de uma droga, e ela acaba usando 20% da mente, 30%, 40%, depois 100%, enfim, a história é interessante. E quanto mais se usa o cérebro, mais se evolui. Exatamente. Mais se tem a noção que as coisas são tão pequenas, as questões pequenas são tão pequenas mesmo, e somos tão maiores, e conseguimos controlar tanta coisa com o nosso cérebro, inclusive nosso centramento, nossa capacidade de saber o que queremos, até o outro. Então, é claro, né? Eu acho que uma coisa eu acho que está para a outra. Quanto mais evoluirmos nosso cérebro, mais o certo será evoluirmos espiritualmente. Eu acho que a evolução é uma só. É uma só, exatamente. Não, mas é porque é realmente verdade. Nós, se utilizássemos esta mesma percentagem para o bem como usamos para o mal, se provocamos se este humanoide, se este ser humano provoca tantos desastres e tantas tragédias, se fosse para o bem teria tanto amor. Eu por acaso acho que é um pouco usarmos a nossa mente e usarmos cada vez mais, o habituarmos, é como subir. Pronto, agora olhei para a Maria, dá-me da vontade de rir. É como estarmos a subir andares num prédio. E quanto mais subimos, maior é a distância cá para baixo, mais pequenas se tornam as coisas, maior é a nossa amplitude de visão. Mais vemos. Claro que quem tem medo das alturas depois tem assim um problema, mas pronto. Mas eu acho que este problema ela não iria ter, este problema da altura. O Brecht fala assim: se o mal vence, é porque o bem não é tão bom assim. É verdade. Também é verdade. Bem, nós estamos... são neste momento 9h34. Queria que fôssemos para um penúltimo momento musical para depois encerrarmos, porque falta-nos falar da parte espiritual. Não é? Do que é bom, do que é menos bom, dos medos espirituais, dos medos dos ataques espirituais. Enfim, alguma coisa que vem por aí, não é? Nós já voltamos. Fique por aí. Acompanhe o resto do nosso programa de hoje e repense os seus medos e reavalie a sua vida e a sua existência de modo a transformá-la sempre e cada vez mais numa forma feliz de viver. É para isso que nós existimos, para sermos felizes. Até já.